Graças a Deus, que bom que você veio nessa noite. Aleluia. Quem está empolgado com Jesus aí? Aleluia. Não há Deus melhor do que esse. Aliás, não há outro Deus verdadeiro a não ser esse. E nós sabemos isso por causa da palavra, que diz que só há um Deus, aleluia. Esse Deus que nós adoramos, esse Deus que nós conhecemos. 1 Crônicas, aleluia, capítulo 28, verso 9. Nós estamos na nossa série sobre Davi. Primeira Crônicas 28, quem já achou, diga amém. Quem não achou, diga espera por mim, pastor, só mais um pouquinho. 1 Crônicas 28, 9 diz: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai. E Davi estava aqui dizendo para Salomão: Salomão, a minha vida te serviu como exemplo. Salomão, não é um conhecimento de cabeça, não é um conhecimento de raciocínio, é um conhecimento, olha como eu desfrutei do meu relacionamento com Deus, e segue esse exemplo. Paulo vai chegar para os seus discípulos e vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, ou seja, sigam o meu exemplo, aprendam do meu relacionamento com Deus. E Davi continua dizendo: conhece o Deus do teu pai e serve-o, adore-o, de coração íntegro e alma voluntária, ou como diz a King James atualizada, com a disposição do teu coração. E a gente está falando que esse conhecimento é na realidade a nossa comunhão com Deus. A gente está falando que esse conhecimento é a nossa comunhão com Deus. Isso fala de comunhão. E não há relacionamento com Deus senão através da graça e da fé. E nós vimos da última vez que a graça de Deus é Deus se revelando, é Deus se aproximando de nós. Você não, amados, nem mesmo o seu cântico, nem mesmo cantar bonito faz Deus se aproximar de você. O que faz Deus se aproximar, na realidade, deixa eu mudar o tempo verbal, o que fez Deus se aproximar de você foi a morte e ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia! Agora Deus passa essa bola para a gente e Ele diz: aproximemo-nos, venham e se acheguem diante do trono da graça. Então não há como nós termos relacionamento com Deus senão através da graça. E a graça é Deus se revelando. A graça é Deus se aproximando. A graça é Deus te influenciando. As suas orações não fazem Deus te influenciar mais. As suas orações se colocam num entendimento de que Deus está próximo, de que Deus vive, de que Deus fala. Aleluia! Em contrapartida, a Bíblia diz que Ele nos deu uma medida de fé. E o que é essa nossa fé? A fé sou eu percebendo, sou eu recebendo e sou eu respondendo, com a ajuda do Espírito Santo. Aleluia! E nós falamos, gente, que Davi, então, ele adorava pela fé. Davi era um homem que vivia pela fé. Davi era um homem que era um profeta de Deus. Ele conseguia perceber as coisas do mundo espiritual porque ele vivia pela fé. E para que a gente possa viver nesse mundo de comunhão com Deus, nós falamos da última vez que, número 1, é preciso fé para que Deus possa agir. É preciso fé para que Deus possa agir. Abra aí em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 6. Ou seja, tudo no reino espiritual é iniciado por Deus. Tudo no reino espiritual é influenciado por Deus. A graça de Deus nos influencia. A graça de Deus nos leva a ver mais adiante. A graça de Deus nos leva a fazer coisas que nós, na nossa humanidade, não conseguiríamos fazer, porque nós somos capacitados pela graça. E tudo que nós podemos fazer agora é nos abrir. Quem está comigo aí?
Tudo que eu posso fazer agora é me abrir. E me abrindo, eu deixo essa graça me alcançar. E eu respondo, eu me abro e respondo, porque Deus me ama como eu sou. E olha só, Hebreus capítulo 11, gente, verso 6, na King James atualizada diz, em verdade, sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Essa palavra agradar aqui tem o sentido de ser aceito. Tem o sentido de você entregar algo para Deus que vai ser aceito. Se a sua adoração é mera religião, não é aceitável para Deus. Se vir para a igreja é apenas vir para a igreja e não tiver fé nisso, não é aceitável a Deus. Porque quando nós respondemos em fé, isso quer dizer que a graça de Deus nos alcançou. A graça e a fé andam juntas. Se você responde, preste atenção nisso, se você responde em fé, isso é um sinal de que a graça de Deus já te alcançou. Sem fé, é impossível que algo seja aceitável para Deus. Portanto, continue lendo aí. Para qualquer pessoa que dele se aproxima, a King James diz assim, é indispensável crer, olha a fé, é indispensável crer que ele é real. Deus é real e Davi sabia disso. Davi, ao escrever os Salmos, ele estava pintando uma figura de Hebreus capítulo 11. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Deve crer que Ele é real. E quantos creem que Ele é real aí? Quantos creem que Ele não é uma fumaça, uma coisa, um cara lá de cima? Quantos creem que Ele vive em você, e Ele te ajuda, e Ele te levanta, e é Ele que te faz prosperar, e é Ele que te faz vencer, e é Ele que te faz andar sobre as águas? Portanto, aquele que se aproxima de Deus pela fé, com o chamado da graça, veja bem, a graça sempre nos convida. A graça está sempre convidando você, gente. E o Espírito Santo, o Espírito da graça, se posicionou do teu lado, e ele vai te empurrando. E ele vai te levando para você agir pela fé. E é quando você responde ao Espírito Santo, dizendo, Espírito Santo, eu vou contigo. Eu creio que é você quem está me levando. Eu creio que é você quem está me guiando. Então eu vou contigo. Você abraça o Espírito Santo te abraça, e vocês vão juntos respondendo à graça de Deus, se aproximando, e aí a continuação do versículo. E se torna galardoador. E se torna recompensador de todos os que o buscam. Ou seja, a fé, ela não busca para poder obter. Nós falamos isso durante a oferta. A fé não busca para obter. A fé, ela recebe algo que está lhe sendo acrescentado. Aleluia. Eu falei para você que esse acrescentado são as bênçãos de Deus que vão se juntando e vão te seguindo. E você sabe que maior são aqueles que estão contigo do que aqueles que estão nesse mundo. Você sabe que aqueles que te cercam são o quê? São os anjos. São os anjos e as bênçãos de Deus. Que Deus vai te acrescentando. E Deus vai fazendo você crescer. Crescendo em sabedoria, crescendo em entendimento. Então, gente, é necessário fé, sim, para que Deus possa agir. Deus está presente com todo o seu poder, mas essa nossa fé é o link que deixa Deus à vontade para Ele agir. E nós vimos alguns salmos de Davi da última vez, e eu coloco aqui para você ler comigo, Salmo 27, verso 3, diz, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Quem está comigo aí? E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Salmo 56, 4. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus eu ponho a minha confiança, e nada temerei. O que me pode fazer um mortal? O que pode fazer aquela pessoa que te acusa? O que pode fazer aquela pessoa que é contra você? Se Deus é por nós... Se Deus é por nós, nós temos que crer ou não crer na palavra. Quantos aí creem na palavra? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aleluia. Salmo 71:5. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Aleluia. A minha confiança desde a minha mocidade. Está vendo que Davi tinha um relacionamento com Deus há longo tempo? Não era um negócio assim que ele via, ele tropeçava. Não, Davi mantinha comunhão com Deus. O que ele estava querendo falar com Salomão? Tenha intimidade com Deus toda a tua vida e você não vai se dar mal. A bênção do Senhor não causa dano. Aleluia. E a bênção do Senhor é a própria presença do Senhor. Eu já falei para você que Jeová Jireh não tem coisas para te dar. Jeová Jireh, Ele se dá para você. E quando Ele se dá na sua plenitude. O Todo-Poderoso se deu para você. O Todo-Poderoso se deu para você. A nossa confiança tem que estar em alta, gente. Sabendo que o Deus Todo-Poderoso se fez carne e habitou entre nós. Para que nós pudéssemos experimentar a glória de Deus. Salmo 78:7. Diz, para que se pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus. Abra rapidamente lá comigo, Salmo 103, rapidinho. Salmo 103. No nosso primeiro CD, a gente tem uma música que canta o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não outro como nosso Deus, tão grande como nosso Deus, fiel e justo como nosso Deus, não há outro, não há. Se você não conhece, você tem que comprar o CD, aleluia. Verso 1, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem recompensa todos aqueles que o buscam, aleluia. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e de misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. Esse é o nosso Deus. Salmo 78:7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os seus mandamentos. É o que Deus disse para Josué. Josué, você quer ser bem-sucedido? Medita na minha palavra de dia e de noite. Dela não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Então farás o teu caminho prosperar, diz a palavra. Ou seja, gente, comunhão com o Pai é a origem da fé verdadeira, diz Kenneth Hagin. Comunhão com o Pai é a origem da fé verdadeira. A fé verdadeira, como eu falei para você, não vem num passe de mágica. A fé verdadeira vem com a comunhão com Deus. E eu falei para você, Deus não fica te dando coisas, Ele se dá para você. Gente, não tem coisa melhor do que você entender que Deus se dá na sua plenitude para você. Nele nós temos tudo. Nele nós temos tudo. Obrigado, meu rei. Nele nós temos tudo. Obrigado, meu rei, porque nessa revelação nós te adoramos. Obrigado, meu rei, porque nessa revelação nós te exaltamos. Nele nós temos tudo o que precisamos, diz Pedro. Aleluia. Então, gente, sem comunhão com Deus, nós não conseguimos agir verdadeiramente pela fé. E quando nós não agimos pela fé, nós não vemos a manifestação da vida de Deus agindo em nós. Abre comigo em Hebreus capítulo 3, por favor. Deus está te ensinando, aleluia. Hebreus capítulo 3, verso 12.
Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Então, para que Deus redime o homem? Para ter comunhão com Ele. Deus quer influenciar a tua vida todos os dias. Deus quer influenciar a tua vida todos os dias. Deus quer falar contigo todos os dias. Deus quer ouvir a tua voz todos os dias. Aleluia. Hebreus capítulo 3, verso 12 diz assim: tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de quê? Incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Ou seja, a graça de Deus, essa influência, Deus se revelando, Deus te influenciando, ou seja, a graça de Deus está sempre chegando perto. E eu falei para você que pela fé, o Espírito Santo, ele nos leva a nós respondermos e nos aproximarmos. Pela fé, nós nos aproximamos. Mas o autor de Hebreus está falando, gente, cuidado com o coração de vocês. Provérbios capítulo 4 vai dizer que nós devemos guardar o nosso coração, porque é do coração que fluem as fontes de água viva. Ou seja, que fluem coisas vivas para Deus. É do nosso coração, do nosso espírito vivo, vivificado pela natureza de Deus, que nós respondemos a Deus de maneira viva. E aí o autor de Hebreus está dizendo para a gente, cuidado, para que vocês não tenham em vocês um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Ou seja, enquanto a fé nos empurra mais perto de Deus, a incredulidade nos afasta de Deus. Você lembra de Jonas? Por que Jonas fugiu do chamado dele? Vou dizer uma palavrinha: incredulidade. Porque Deus falou, vai a Nínive, você vai pregar o evangelho e eles vão se converter. Mas Jonas não queria isso. Jonas fugiu. E aí você sabe, porque nós entendemos que Ele é onipresente, que ninguém pode fugir da presença de Deus. E nós vimos, quando nós vimos Jeová chamar, que Ele é um Deus que está. Ele não é um Deus que se manifesta aqui e não vai se manifestar lá. Ele é um Deus que está. Ele é onipresente. Perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo ou da manifestação da vida de Deus. Incredulidade, gente, é um dos piores inimigos que nós temos. Por quê? Porque nos rouba os direitos, porque rouba e nos restringe, presta atenção nisso, nos limita a ação de Deus na nossa vida. Incredulidade limita a ação de Deus na nossa vida. Sabe o Deus Todo-Poderoso que se manifesta e divide os mares? Sabe o Deus Todo-Poderoso que faz cego ver, que faz mudo falar? Que faz o surdo ouvir? A incredulidade para a ação de Deus. E você consegue ver por toda a Bíblia histórias de fracasso, gente. Anote aí no Salmo 78, verso 40 e verso 41. Anote aí, Salmo 78, verso 40 e 41. Fala do povo que não entrou na terra prometida porque eles limitaram Deus. Veja bem, Deus quer fazer com que você seja bem-sucedido em tudo o que você colocar a mão. Mas se você disser não para Deus, Ele não faz. Se você não for empurrado pela graça e agir em fé, Ele não consegue fazer. Outro exemplo, veja, os discípulos que não conseguiram expulsar o demônio do jovem possesso em Marcos capítulo 9. E Jesus disse, vocês não conseguiram fazer isso por incredulidade. Sabe por quê, gente? Presta atenção. Jesus disse, eis que eu vos dei autoridade. Deus te deu autoridade. E o inferno tem que fugir de você.
Gente, você tem que ter a ousadia de chegar na sua casa e antes de levar a sua esposa para o hospital, você colocar as mãos nela e dizer: você é curada no nome de Jesus. E dizer isso para o teu filho: você é curado no nome de Jesus. Você tem saúde no nome de Jesus. Você tem uma herança no nome de Jesus. Eis que eu vos dei autoridade. E você vai pisar em serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente nada te causará dano. Por que isso? Porque nós cremos e nós confiamos em Deus, mas aqueles discípulos não confiaram. Se apresenta um endemoniado para eles, não sabem o que fazer, pelo simples fato de que eles não creram. Foi simples. Foi simples. Gente, Deus está querendo fazer a nossa incredulidade para a ação de Deus. Ou seja, tem um problema com Deus. Deus já fez a obra, já entregou a tua herança na tua mão, e agora essa bola está com a gente. Vira aí para o teu irmão e fala assim: essa batata quente está contigo. Aleluia. Mas é melhor comer batata quente do que batata fria, não é verdade? Ué. Pedro andando por sobre as águas. O que parou Pedro de andar por sobre as águas? Não é que a fé dele foi ficando tão murchinha, e ficou pequenininha, ele não conseguia mais andar por sobre as águas, porque a fé dele era pequenininha. Se ela fosse maior, talvez ele conseguisse, um pouquinho mais se equilibrar e ficar num pé só. Jesus, só um pouquinho maior a minha fé, vai, junta a tua fé comigo aqui, vem. Não. Foi só porque Pedro pegou o botãozinho da fé e desligou o botão da fé. Pum! No momento que ele desligou o botão da fé, porque a Bíblia diz que ele olhou para as circunstâncias. No momento que ele olhou para as circunstâncias, ele tirou o olho de Jesus. E no momento que ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. Mas sabe o que é mais legal, o que eu imagino a continuação desse texto? Como é que Pedro voltou para o barco? Como é que Pedro voltou para o barco? Jesus carregou ele no colo. Não, eu não acho que foi não. Sabe por quê? Porque Jesus é a própria manifestação da graça. A graça não fica te carregando no colo. A graça, ela te capacita para você fazer aquilo que você mesmo não consegue fazer sozinho. Eu creio que Jesus pegou ele pela mão, levantou e vamos lá. Primeiro passo. Estou contigo. Sabe quando você aprendeu a andar de bicicleta, que seu pai estava atrás de você, e a bicicleta andava mais de lado do que de frente? E ele falava: estou contigo, pode ir, papai está contigo, pode ir. É assim que a graça nos influencia. Estou contigo. Olha só alguns outros textos, gente. Mateus 13:58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Romanos capítulo 11, verso 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, vira aí para o teu irmão e fala assim: tu. Isso. Tu, porém, isso. Mediante a fé, aleluia. Ó. Mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Ou seja, não fica olhando para a tua fé. Não fica olhando para a tua fé, porque foi a minha fé que me salvou. Mas teme, ou seja, adora, aponta para Ele. Adoração sempre aponta para Ele. Temor sempre aponta para Ele. Senhor, estou debaixo, em submissão à Tua voz. Senhor, qual é o próximo passo? O próximo passo? Então eu vou dar o próximo passo. É loucura para o homem, sim. Marcos capítulo 6, versos 5 e 6. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Olha a continuação do verso. Aqui é tremenda essa continuação desse verso. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, aleluia, olha a graça de Deus. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. A pregar o evangelho que conquista o coração das pessoas, que transforma a vida delas para que elas possam andar pela fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo, aleluia. Era o que Jesus fazia.
Número 1, então, gente, é preciso fé para Deus poder agir. Número 2, eu estou entendendo que eu preciso agir pela fé. Número 2, é preciso se despir da velha forma de pensar. Abra em Efésios capítulo 4, por favor. Efésios capítulo 4. Número 1, é preciso fé para que Deus possa agir. Número 2, é preciso se despir da velha forma de pensar. Em Romanos capítulo 12, verso 2, fala isso. Nós devemos transformar a nossa mentalidade, para que nós possamos experimentar. E é isso que essa série tem a ver. Tem a ver com experimentar a Deus. Não é mais ouvir a Deus. É experimentar a Deus. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver, experimentar, perceber, discernir o reino de Deus. Quantos aí já nasceram de novo? Então você tem a capacidade de experimentar a Deus, onde você estiver. Efésios capítulo 4, verso 17, diz assim, verso 17, até o verso 24 diz: sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais viveis como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. E aqui o apóstolo Paulo está chamando a gente, muda o pensamento. Quer que as suas atitudes mudem? Eu estou preparando minha próxima série, eu vou falar sobre a revelação do fruto. Nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Nós vamos falar sobre os elementos, eu vou falar o que é o fruto. Os inimigos do fruto. Vou falar sobre o poder de Deus para transformar a nossa vida. E Paulo aqui está falando aos Efésios, gente, não vivam mais na inutilidade dos vossos pensamentos. Quer mudar a sua atitude? Muda os teus pensamentos. Poxa, eu não queria mais me aborrecer com a minha esposa. Muda os teus pensamentos. Dá para ela o último pedaço do bolo. Que você fica ali puxando para você. É meu. Aleluia, Senhor. Fala comigo, Jesus. Aleluia. O último pedaço da pizza de pepperoni. Aleluia, Jesus. Fala comigo, Jesus. Ou seja, olha só isso. Todo pensamento fora da consciência do amor de Deus por nós e sem a direção e influência do Espírito é inútil para a manifestação de Deus. Quer Deus se manifestando na sua vida, mas você não está agindo em amor? Deus não consegue se manifestar. Quer que Deus se manifeste na sua situação, mas você está dando o primeiro passo e não o Espírito Santo? Deus não consegue se manifestar. Nós é que seguimos a coluna de fogo. Nós é que seguimos a nuvem. Aleluia. Somos nós que seguimos a Deus. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são o quê? Filhos de Deus. Todo pensamento fora da consciência do amor de Deus, fora da direção de Deus, da influência do Espírito, é inútil para a manifestação de Deus. Verso 18 aí de Efésios capítulo 4 diz assim: eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Devido ao quê? A dureza do teu coração, do seu coração. A incredulidade. O que a incredulidade faz, gente? Endurece nosso coração. Ela nos afasta de Deus. Deus não consegue se manifestar como Ele quer. E aí o nosso coração vai ficando duro. Vai ficando duro para a revelação de Deus. Aí o que acontece? A gente para de crer que Deus pode curar. A gente para de crer que Deus vai chegar junto na hora da nossa necessidade. A gente para de crer em Mateus capítulo 6, verso 33, que Deus conhece que nós necessitamos de todas essas coisas. Deus sabe a crise que você está passando. Pastor, por que Ele não se manifestou ainda? Talvez porque você ainda não tenha dado espaço para Ele. Talvez porque você ainda esteja segurando na minha opinião, a minha decisão. É o meu direito. E Deus fala, bom, se é o seu direito, não é a minha justiça.
E Deus está querendo manifestar a justiça dele. Quem está comigo aí? É uma nova natureza, gente. Deus está chamando a gente para nós participarmos e sermos coparticipantes de uma nova natureza. Uma natureza cheia de vida, porque Ele é Deus vivo. Ele é Deus de vivo e não de mortos. Verso 19. Havendo perdido, olha só. O que a incredulidade faz? Embrutece, endurece o nosso coração. Verso 19, havendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram a um estilo de vida depravado. Verso 20, entretanto, não foi assim que aprendestes de Cristo. Se é que de fato o ouvistes e nele fostes discipulados, conforme a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. E o pastor Eli está falando sobre isso domingo de manhã. Os desejos carnais que são enganosos. A Bíblia fala, gente, que a velha natureza, ela é enganosa. E a palavra ali é akov, que é como se segurasse o calcanhar. Lembra de Jacó? É a palavra que dá origem ao nome Jacó. É aquilo que segura. Você quer andar para frente, você quer prosseguir. E a Bíblia diz que a velha natureza te segura pelo calcanhar. Ou seja, ela não está nem te segurando pelo braço, não está puxando o teu cabelo, não está te segurando pela calça, ela está pegando o teu calcanhar. Então é uma coisa assim meio distinta. Que impede com que você progrida, que impede com que você ande mais rápido. Já tentou correr que alguém te dá aquele totozinho no calcanhar? Rapaz, eu fiz isso com a minha irmã uma vez, vou confessar, aleluia. Estou perdoado, né? Graças a Deus. Confessei o pecado. Rapaz, naquele dia eu fui mal. Falei, Lívia, passa por aqui, corre. Ela correu, quando ela correu, eu só dei um totozinho atrás dela. Assim, sabe que às vezes o inferno quer fazer isso com a gente? O inferno quer parar a tua progressão. O inferno quer parar a sua investida. O inferno quer parar você de ser bem-sucedido, de progredir, de avançar. E às vezes ele não precisa fazer muita coisa, não. Ele usa a tua velha natureza, os desejos enganosos, para te segurar só um pouquinho. Não é? Mas nós temos a ajuda do Espírito Santo. Quem está comigo? E o Espírito Santo, com o fruto do Espírito, ele vai te dizendo todos os dias: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ninguém pode te segurar. Você pode dizer para o inferno que ele não pode mais te reter. Ó morte, onde está a tua vitória? Pecado, você não pode mais me reter. Inferno, você não pode mais me deter, porque eu vou prosseguir, eu vou avançar, eu vou prosperar, para que o reino de Deus seja visto, para que Deus seja exaltado em todas as coisas. Eu quero andar como Daniel andou. Eu quero andar como os amigos de Daniel andaram. Rei, pode jogar a gente na fornalha. Se a gente tiver que morrer, a gente morre. Mas nós não vamos nos dobrar. E aí, naquele momento que eles não se dobraram a Deus, por mais que eles não tivessem dobrado os seus joelhos diante do Deus Todo-Poderoso, o espírito deles estava rendido, submisso a Deus. Naquele momento eles estavam adorando a Deus. Naquele momento eles estavam agindo em fé. E quando eles abriram a porta da fé, aleluia, dentro daquela fornalha: pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo no meu casamento? É fornalha? Abra a porta da fé. E aí o quarto homem da fornalha vai aparecer. Junto com aquela Kombi. Eu sei que você pensou nisso. Junto com aquela Kombi que diz: protegido. Vamos voltar para a palavra. Verso 24. E vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade.
Para a gente concluir, eu quero que você entenda que o Senhor de Davi era o Senhor Jesus Cristo. Davi vivia além do seu tempo, gente. Pode ler os salmos, pode ler a história. O Senhor de Davi era o Senhor Jesus Cristo. Por que eu digo isso? Porque em Hebreus capítulo 1, verso 3, diz que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Diz que Colossenses 1,15, que Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Jesus Jirê. Ele é Jesus Rafá. Ele é Jesus Nissi, Jesus Makadesh, aquele que nos santifica. Jesus Shalom, a nossa paz. Jesus Roi, o nosso pastor. Jesus Tzidkenu, a nossa justiça. Ele é Jesus Chamar, o Deus que está presente. Ele é Emanuel. Ele é o grande eu sou de João capítulo 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Como diz Hebreus capítulo 13. Davi adorava a Deus pela fé. E ele via a manifestação daquilo que ele cria. Fique de pé comigo. Eu sei que você tem crido em Deus. Eu sei que você tem acreditado na palavra de Deus. Eu sei que você tem crido para os sonhos e visões que Deus tem colocado no teu coração. E assim como Davi, como nós apresentamos nessa série, como um exemplo, vamos olhar para Davi e vamos ver que Davi conhecia a Deus. Então nós podemos conhecer a Deus porque Deus habita em nós. Deus habita em nós, aleluia. Te louvamos. Oh, Essa semana eu me lembrei dessa música que diz assim: oh meu Deus, é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e os surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje, sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível
pra você e fará o impossível por você. Nós te louvamos, Senhor, e te exaltamos porque cremos em Ti. Cremos na manifestação da Tua palavra. Cremos na força do Teu poder. Cremos, Pai, que podemos ter comunhão contigo, que podemos estar ligados na videira. Cremos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e enviou para nós o Consolador, que nos ensinaria acerca de todas as coisas. E se hoje nós podemos louvar, é porque nós somos livres. E se hoje nós podemos adorar, é porque nós somos livres. E se hoje nós podemos entregar a nossa vida, é porque a graça nos alcança todos os dias. Porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Senhor, obrigado por não desistir de nós. Será que você pode agradecer a Deus porque Ele não desiste de você? Todos nós, em algum ponto da nossa vida, já pensamos que Deus desistiu de nós. Mas agora você, com essa consciência, você tem que agradecer a Deus. Aleluia. Você pode agradecer a Deus, porque Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Você que nos acompanha pela internet, Deus não desiste de você. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e bendizemos o Teu nome. E fará o impossível para você. E fará o impossível para você, ou para você. E fará o impossível por você. Obrigado, meu, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, no qual não há sombra de variação nem mudança. Vem dele, que nos ama, que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Deus de Davi é o nosso Deus. O Deus maravilhoso dos Davi é o nosso Deus. Aleluia. Saia daqui fortalecido na tua fé, de que não há prazer maior do que conhecer a Deus, de se envolver com Ele todos os dias, porque Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Deus te abençoe, tenha uma ótima noite. A gente se vê de novo domingo pela manhã, 8h30, 10h30, domingo de noite, 18 horas. Deus te abençoe, no nome de Jesus.